Pessoal, o nome da pregação de hoje é Você Entendeu Errado, Sede Fervorosos. Eu coloquei esse título aqui, mas talvez um bom título ainda seria a ideia do amor, porque é o tema aqui. É que, na realidade, o fervor aqui está associado com amor, e alguns elementos aqui do texto que eu vou pregar hoje tem tudo a ver com amor. Vamos ler. Romanos 12, versículo 9. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso aqui eu já preguei para vocês. Verso 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos do Espírito, servi ao Senhor. E eu vou citar mais aqui também, quer ver? Verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, que isso eu não tinha pregado ainda. E o verso 16. Sede unânimes entre vós, não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Então, hoje eu vou falar desses três elementos aí do amor. Ser fervoroso, que mais? Verso 15, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e ser unânime. Esses três elementos fazem parte do amor. O tema aqui, então, da minha pregação de hoje, continua sendo o mesmo da semana passada, o amor. Eu quero começar falando aqui dessa passagem. Sede fervorosos de espírito, diz o texto. Ora, esse texto, primeiro eu quero dizer o que ele não é, o que ele não significa. Como que é comumente interpretado muitas vezes esse texto? Sede fervorosos de espírito, seja intenso no culto, na oração. Principalmente os pentecostais gostam desse texto. Apesar de isso estar correto, apesar de devermos amar a Deus com toda a nossa alma, entendimento e nosso corpo, apesar de devermos mesmo ser intensos, afinal de contas, não me parece piedoso que um cristão esteja no culto e seja desleixado, e enquanto oramos, ele está pensando no jogo, ele olha o celular, ele está com aquela cara, que expressa, que parece que ele não está ali, não há nenhuma intensidade, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, a nossa expressão, ela é sempre sim um resultado do nosso interior. Quer dizer, em algumas oportunidades podemos mentir por fora. Mas, se o nosso coração retrata fé, amor e intensidade a Deus, o nosso corpo também deve refletir isso. Então não combina. É um crente que vem, e quando cantamos, adoramos e oramos, ele está em outro mundo. Então é verdade isso. Devemos ser intensos no culto, na oração. Mas o sede fervorosos aqui vai muito além disso. E o contexto imediato dessa passagem nos mostra que o sede fervorosos tem a ver com o amor, porque esse é o contexto da fala do apóstolo Paulo. E aqui a gente lança então a definição do que é ser fervoroso de espírito. Um compromisso com a verdade ou com a justiça. Um compromisso com a verdade que não se apaga. O dicionário The Strong define assim essa expressão: interessar-se com muita seriedade. É um cuidado para com as coisas de Deus que não diminui, que não se apaga. É uma chama em se tratando do reino de Deus, de buscar a verdade, de praticar a justiça. É uma chama que não se apaga. Essa é a ideia de sejam fervorosos, sejam intensos, que a chama não seja branda, mas seja intensa, que vocês sejam intensos em seus atos de misericórdia e de amor para com o próximo, para com o inimigo. Que vocês, no cuidado em relação às coisas de Deus, em relação ao próximo, vocês não sejam mornos, mas que vocês sejam intensos. Eu vou dar um exemplo aqui, até pegando um pouco a origem da palavra zelo. Sejam fervorosos, não sejais descuidados no zelo, sejam fervorosos. A palavra zelote era um grupo judeu que não aceitava a dominação romana. Eles, então, eram um grupo rebelde que várias e várias vezes lutaram contra o Império Romano. Inclusive, Flávio Joséfo vai responsabilizar esse grupo, os zelotes, pela queda de Jerusalém no ano 70, quando o general Tito veio, invadiu e destruiu tudo. Essa seita, esse grupo, os zelotes, no seu zelo, porque zelote tem a ver com isso, com zelo, no seu zelo
em relação às coisas de Deus, eles não aceitavam um governo pagão os subjugando. E eles não se acostumavam com aquilo. Eles pegavam fogo. Quando eles viam um romano os dominando, eles entravam em chamas. Então, ainda que os zelotes eles possam ter agido de maneira incorreta ou não, a ideia de zelo tem a ver com isso. Essa chama em relação a algo, essa indignação em relação à maldade que você vê no mundo, essa indignação que não diminui. Como, por exemplo, o salmista no Salmo 7 diz que Deus sente indignação todos os dias. Não há um dia que Deus olhe e diga, eu me acostumei com o assassinato de bebês. Não há um dia que Deus olhe para a maldade humana e diga, eles estão há tantos anos pecando que eu já não sinto mais nada, que eu já me acostumei. Então, a ideia de zelo, principalmente associada aqui com chama, é isso. É um fervor em relação à verdade, em relação à prática da justiça, em relação a ajudar o próximo, em relação a combater o mal. É um fogo que não se apaga. Um outro exemplo disso é Paulo. O texto bíblico lá em Atos diz que Paulo estava em Atenas e ele ficou indignado com a idolatria reinante. Indignado. O fervor tem a ver com isso. Indignação. Uma indignação. Agora, mas note. Essa indignação de Paulo com a idolatria não levou Paulo a maltratar os idólatras, a tentar humilhar os idólatras, a diminuir os idólatras. Não. A sua indignação diante da idolatria levou Paulo a ter um fervor para pregar de maneira apaixonada pela conversão daqueles idólatras. Então, o fervor aqui também não tem a ver com temperamento. Não tem a ver com temperamento. Se você não assistiu o meu vídeo, A Teoria dos 4 Temperamentos é Falsa, assista. Isso aqui não tem a ver com temperamento, é fruto do Espírito. É fruto do Espírito. Uma das igrejas de Apocalipse foi repreendida duramente por Jesus. Porque não era quente nem fria. Ela era morna. E por isso Deus estava a ponto de vomitá-la. Então, nós devemos ser intensos. Intensos em relação à criação de nossos filhos, por exemplo. Não nos acostumarmos. Devemos ser zelosos. Uma outra expressão para isso é, não se cansem de fazer o bem. Nós não devemos ficar cansados, sabe? Os nossos filhos são preguiçosos hoje, amanhã. E se você tem filho aí, se o seu filho já tem 13, 14, 15 anos, vocês vão notar isso. Você terá que não desistir, porque eles são preguiçosos hoje, e daqui a 5 anos vão ser de novo, e você deverá ter uma santa indignação, não para perder o controle, mas de não se acostumar, e de trabalhar e trabalhar para moldar o caráter deles. Ser fervoroso, não se cansar, continuar com a chama do desejo de ver os seus filhos com uma atitude melhor. Então, é isso que nós devemos fazer em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho, em relação a tudo que diz respeito ao reino de Deus, em relação a tudo que diz respeito à nossa vida. Sermos fervorosos no desejo de ajudar o próximo, no desejo de fazer a obra de Deus, que a nossa chama não se apague. Segundo, Paulo diz, alegre-se com os que se alegram, chorai com os que choram. Chorai com os que choram. Vamos começar aqui por essa primeira parte, chorar com os que choram. Às vezes é simplesmente estar ali. Às vezes é simplesmente ir ao velório, sem falar nada. Simplesmente estar ali. Agora, se compadecer do próximo, identificar-se com a dor do próximo. Essa é a ideia, chorar com os que choram. Isso, muitas vezes os ímpios não praticam, mas muitas vezes até ímpios se enchem de compaixão quando veem as pessoas num profundo estado de miséria. Um grande exemplo disso é o Neymar. O Neymar, ele sempre foi uma boa parcela da população brasileira tem ódio por ele. Mas na época que teve aquela, eu esqueci o nome da mulher lá, Jezabel, rapaz, mas foi impressionante.
Até gente que muitos que o odiavam continuaram o odiando mais ainda. Mas muita gente, você notava isso? Como que muita gente olhou para ele, que dó, que pena. Porque assim, olhar quando a pessoa ela tá sofrendo, até canalhas, homens que muitas vezes estão lá atacando alguém, até canalhas, eles se movem de ternura em relação a alguém que está sofrendo absurdamente. Eles dão um passo atrás no combate ao seu inimigo. Até canalhas fazem isso. Chorar com os que choram. É difícil também, mas às vezes até ímpios fazem. O grande milagre aqui também acontece quando nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Esse sim talvez seja um milagre maior do que chorar com os que choram. Eu acho que eu até vejo ímpios chorando com os que choram, mas dificilmente vejo um ímpio se alegrando com os que se alegram. Até entre os crentes, é quase que um crime quando as pessoas se alegram, quando as pessoas obtêm vitória. Mas é isso que a Escritura declara, que devemos aplaudir o êxito dos outros, devemos tentar engrandecer aqueles que já estão sendo engrandecidos e não tentar puxá-los onde nós estamos. Se nós consideramos que agora nós não atingimos o nível daquela pessoa, então, pelo menos que eu tente puxá-lo de lá, que eu tente descê-lo, já que eu acho que eu não conseguirei chegar lá, que pelo menos eu consiga trazê-lo ao meu nível. Isso é maligno. Isso não é de Deus. Eu estou para ver alguém que pode ser feliz com um espírito desse. Com um espírito de o tempo inteiro buscando erros. O tempo inteiro tentando dizer assim, o cara fez, mas, sempre tem um mas. Ele fez isso, mas. Estou para ver alguém que tem esse espírito e é feliz. Além disso, isso me parece que tira muitas e muitas vezes o ânimo para que conquistemos também o nosso espaço. Porque enquanto ficamos ali entristecidos com a alegria dos outros, ficamos lá, mas ele também, se eu tivesse o que ele tem, talvez eu também faria. Agora, quando nos alegramos, nós olhamos e falamos, puxa, que bênção. Oh, Senhor, olha que bênção. Olha, mas ele chegou lá porque ele fez isso, isso, isso. Que bênção. Quem sabe, Senhor, me abençoe também. Senhor, me dê força, me dê inteligência, para que eu também consiga conquistar o meu espaço. Aqueles que estão muito entristecidos com a alegria alheia, muitas vezes eles perdem o vigor para lutar pelo seu próprio espaço. Porque estão tão desanimados, estão tão preocupados em diminuir os feitos alheios, que não têm ânimo e nem tempo para lutar pelo seu próprio caminho, para lutar pelo seu próprio espaço. Faça o exercício, é um exercício. Faça um exercício de aplaudir, de dizer, que bênção, que legal, glória a Deus, abençoe. Ora, eu falei aqui semana passada, retrasada, abençoe seus inimigos. Eu não sei se você tem muitos. Eu gostaria de não ter, mas infelizmente tenho vários. E eu faço isso mesmo. Eu faço esse exercício. Senhor, aquele fulano, ele falou isso, 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 ele está mentindo. Ele não está nem aí. Não é verdade. Tem misericórdia. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. E também devemos nos alegrar com aqueles que estão felizes. É mandamento bíblico. E terceiro e último. Não foi ali? Não foi. Pensem a mesma coisa. Verso 16. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos. Sejam unânimes, não sejam orgulhosos. Essa versão que eu li para vocês é a Almeida, século 21. Nela, a tradução é, sejam unânimes. Na revista atualizada, a tradução é, tenham o mesmo sentimento. O que está muito claro aqui é,
o assunto é unidade, que nós devemos ser unidos. E logo depois de falar sobre isso, sejam unidos, ele diz assim: não sejam orgulhosos. Não é por acaso. Não há unidade no meio do orgulho. Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele repete a mesma ideia. Em Filipenses capítulo 2, Paulo está dizendo assim: olha, eu quero que, se há alguma coisa que eu desejo, é que vocês pensem a mesma coisa. E aí, verso 3, ele diz: não façam por partidarismo. Ou seja, que vocês peguem e olhem para o seu partido, para o seu próprio umbigo. Ele continua, verso 4, não se preocupem com o que é seu. E aí, verso 5, Cristo se esvaziou, ele se humilhou. Então, note o que Paulo está dizendo. Que vocês pensem a mesma coisa. E aí, ele dá dois empecilhos para pensar a mesma coisa: egoísmo e arrogância. Ele diz: pensem a mesma coisa, não façam por partidarismo, não se preocupem com o que é seu e se humilhem como Cristo se humilhou. O que nos impede de ter um pensamento unificado é egoísmo e arrogância. Egoísmo e arrogância. Ora, numa igreja, numa comunidade, nós temos pessoas falhas. Nossos líderes, ainda que fossem os melhores, cometem erros. É inevitável. Isso é inevitável. Não é possível que seja diferente. Não é possível. Somos pecadores e as próprias limitações e imaturidade de nossos líderes também se tornam um teste e um instrumento de Deus para nos quebrantar também. Para que nos lembremos que no final das contas é Cristo que é o nosso Senhor e não pastor algum, porque eles são irmãos como nós e são falhos como nós. O que acontece muitas vezes nas igrejas e surge as divisões, não é necessariamente sempre uma questão intelectual. O que Paulo mostra é que, em muitos casos, as divisões não surgem aqui na cabeça, de início, mas aqui no coração. As brigas, as facções, elas começam aqui. Quando somos egoístas, quando não somos humildes o bastante, quando não somos quebrantados, aí, então, surge esse sentimento. Vou dar um exemplo. Oh, meu Deus. Quantas vezes acontece isso, né? Nossa, aqui igreja, graças a Deus, tem crescido a cada dia. E eu estou sempre disposto a atender qualquer um. Mas é claro que, às vezes, não é imediatamente, não é? Porque tem um monte de gente, todos os dias, pedindo ajuda, e ajuda por um problema assim, difícil. Eu já ouvi algumas vezes: mas eu acho que eu vou lá para outra resgatar. Lá o pastor atende a gente mais rápido. Eu falo: olha, a questão é que ele atende mesmo. Às vezes ele lida com 10, 15 pessoas por dia. Eu lido com centenas, literalmente. Mas o que acontece muitas vezes é que a pessoa não aceita isso. O ego não deixa. Mas como assim eu tenho que esperar um pouquinho? Como assim o pastor, ele esqueceu? Como que alguém pode esquecer de mim, meu Deus do céu? Acontece. Isso muitas e muitas vezes, o diabo, ele semeia essas coisas no coração da gente. Semeia. E aí então, aí a gente fala: mas aquilo ali não sei não, hein? Ele falou lá, não sei não. E então, esse problema intelectual, na realidade, tem uma raiz aqui. No egoísmo, na arrogância, em todos esses sentimentos que não procedem de Deus. Paulo diz: pensem a mesma coisa, não sejam orgulhosos. É inevitável que, se quisermos ser um povo unido, é inevitável que muitas vezes teremos que fazer assim: olha, não sei se era bem assim, tenho um pouco de dúvida, mas isso aqui não vai me matar.
dá para a gente se esforçar e fazer de propósito um trabalho intelectual para sermos um com os nossos irmãos. Eu faço isso tantas e tantas vezes, com os irmãos que vieram antes de mim, com servos do Senhor que ao longo da história desenvolveram ideias, e eu falo, puxa, me parece bíblico, algumas coisas eu falo, tenho dúvida, e eu simplesmente, por amor ao reino de Deus, eu falo, dá para a gente seguir isso aqui também. Ainda que a gente tenha dúvidas, dá para a gente seguir. Isso não tenho certeza absoluta se é assim, mas tenho certeza que não será negativo para a minha vida, e a gente terá o grande privilégio, a grande bênção de sermos um. Então, uma igreja, uma família forte é uma família unida. Jesus disse isso. Um reino dividido, ele não prospera. Ao falar de Satanás, lembra? Diziam que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito do Beelzebu. E Jesus disse, impossível. Porque nenhum reino subsiste se ele estiver dividido. O que Jesus está dizendo é o seguinte, nem no inferno há divisão, mas em muitas igrejas há. Até os capetas, eles têm todos os pecados, menos esse, eles são unidos. Eles são unidos. Os endemoniados, eles são unidos. E muitas vezes as igrejas não são. Então Jesus diz isso. Olha, nenhum reino dividido subsiste. Em casa, por exemplo, esse é um princípio básico que eu sempre ensino. Sempre em casa, eu e minha esposa, não tem esse negócio de a gente discordar na frente das crianças. Não tem esse negócio. Se aconteceu alguma vez, foi um deslize nosso ali, mas, via de regra, não tem. Não tem isso. A gente pensa a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa. É assim, não tem. Se a mãe está lá dando umas repreensões na criança, não tem muito isso da gente chegar e ficar discordando. Não, a mãe chega e o pai chega também, cobrindo. Claro, se a mãe vê que está algum exagero, ela conversa, óbvio. Às vezes acontece, mas é muito raro. A gente sempre tem ali a mesma ideia, e se a gente acha que um errou, vamos para o quarto, a gente conversa lá, resolve lá e voltamos, unidos. Pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. O quanto que isso é força na nossa casa. O quanto que isso é força na nossa igreja. O quanto isso é força em qualquer lugar, numa empresa. Ter a mesma ideia, ter o mesmo pensamento. Isso é fundamental se quisermos construir qualquer coisa. Reinos são feitos assim. Lugares de poder são feitos assim. Com pessoas com o coração quebrantado, altruísta, visando um propósito maior, que é a glória de Deus, o bem-estar da nossa família, o avanço da igreja, do reino do Senhor. Vamos ficar de pé?